No capítulo Milagres, agora ele vai discutir um em especial para provar pelo conhecimento das leis espirituais. Esta parte chama Milagres Discutidos. De todos os assim chamados milagres de Jesus, nenhum é mais espetacular e sensacional do ressuscitar de um morto. Toda vez que ele fala morto, o Robert coloca entre aspas. Então, vamos recordar aqui, nós. Ele ressuscitou a filha do chefe da sinagoga, o filho da viúva de Naim e Lázaro, a filho da viúva de Naim, e o Lázaro, que são um símbolo desses três tipos de pecadores, que ainda hoje são tidos como ressuscitados pelo Senhor. A menina ainda estava na casa do seu pai, o filho da viúva não estava mais na casa da mãe dele, mas já ainda não estava no túmulo. Mas Lázaro estava sepultado. Então, ele vai pegar o exemplo do Lázaro. Eles acharam que aqui teremos prova o bastante, se é que provas estão querendo, de que Jesus era Deus. Eles da ortodoxia. Vocês querem provas que Jesus é Deus? Olha o que ele fez com Lázaro. Porque ninguém, a não ser Deus, poderia executar um ato tão estupendo. Agora ele vai explicar o que houve ali. Na definição rígida, morto significa aquele que não tem mais vida. Toda vez entre aspas, os mortos, eles dizem, são uma classe de seres situados em alguma localidade desconhecida, invisível, e de onde eles não voltam mais. Eles vão ficar lá calados para sempre. Eles acreditam literalmente que os corpos vão se levantar das suas sepulturas na ressurreição geral. E ele próprio, Robert, fala, seja lá o que possa ser isso, porque não faz sentido ressurreição geral, já que a gente tem várias vidas, enfim, ele colocou a frase como ele aprendeu. A Terra é o padrão do lugar dos vivos. O céu pode ser apropriado, é um lugar para os anjos habitarem. E o inferno é para os diabos. Quando eu falo, Robert, quando eu escrevi, sempre usei termos precisos para que evitem enganos. Durante a minha vida terrestre, ele coloca, ou quando eu morei na Terra, ele coloca. Porque o corpo é de ordem física. É sólido, é natural, é perfeito. Mas aplica-se a esses seres, a seres humanos, mas aqui no mundo espiritual não tem ninguém morto, não. Todos estivemos vivos na Terra e ainda estamos vivos no mundo espiritual, na sequência. Isso ele já inicia para deixar bem clara essa. Não havia o conhecimento da legião médica, do socorrismo, enfim. Então, ele fala da legião dos trabalhadores. Estão fazendo o trabalho exatamente como fez Jesus quando estava na Terra, pelos mesmos meios, pelo mesmo poder. Eles são médiums pelos quais pode ser trazido o poder do mundo espiritual para impor sobre o doente, impondo as mãos, de qualquer forma conhecida. A cura pela ação espiritual é desacreditada. Mas os médios curadores estão fazendo precisamente o que Jesus fez naquele dia. É frase bíblica, provai os espíritos. E eles fizeram isso? Não. Leram as realizações das curas de Jesus e desacreditaram por completo do esquema inteirinho providenciado e todas as providências que o mundo espiritual faz. Não houve nenhum doente depois daquele tempo, será? Nossa,
Aqui, cá entre nós, é conhecido que na Idade Média tinha muita gente que foi enterrada por estar em coma profundo. Tentaram reviver, não deu. Tentaram ver se tem sinal de respiração, não tem. Coma profundo, não tem. Acordam no caixão, e por isso que eles colocaram um sininho amarrado no pulso da pessoa. Tem muita gente, colocação, que fazem. Prestem atenção agora. O corpo físico é animado, é mantido vivo pela alma. O corpo espiritual é o carro da alma. Com todos os seus componentes, o corpo espiritual usa o corpo físico, que a gente chama hoje em dia de perispírito, para se manifestar enquanto ele está nessa curta jornada na Terra. Só que os dois corpos estão firmemente unidos por uma corda magnética brilhante que passa a força que vem do corpo físico para o corpo espiritual. Então, quando o sono comum acontece no corpo físico, o corpo espiritual pode se retirar temporariamente para se recarregar no plano espiritual, porque ele é espiritual, o nosso perispírito, o carro da alma. Na morte, quando acontece a verdadeira separação, o corpo espiritual renuncia ao corpo físico para sempre, a partir do momento que a corda magnética é cortada. E aí, então, o espírito parte para o mundo espiritual e o corpo físico começa a decomposição. Ponto final, decompõe, e quase que imediatamente começa o processo. Nenhum poder pode revivificar um cadáver. Ele está morto, finalmente, completamente. Palavras que o Robert deixa bem claro. Jesus trouxe Lázaro de volta à vida no túmulo, já estava lá há 4 dias. Alguém falou a ele que a esta hora, isso lá entre os parentes, nossa, a essa hora o corpo dele já está em decomposição e o Senhor não estava aqui por perto. Leiam esse trecho. Mas ele, Jesus, viu que a doença daquele homem, do Lázaro, não era mortal, não. Porém, estava ali para ser um fato que traria a glória de Deus para que o filho dele, ungido, para trazer os dons para nós, pudesse ser glorificado no uso deste dom. Não era para dar prova de autoridade divina que Jesus tinha, volta à vida, não. Era para provar, ou aliás, para provar que ele era Deus pelo que fez. Não, não. Ele provou que poderia ser feito com a ajuda de Deus, usando, vivenciando corretamente os cultivados sentidos psíquicos, os dons mediúnicos, que entraram nesta hora, nesta passagem bíblica. Jesus, pelos seus sentidos mediúnicos, percebeu a verdadeira situação. O doente estava em estado de coma profundo. Acharam que ele estava morto, e ele viu o cordão ali, não estava desligado. Ele percebeu que não era tarde, não. Dava para insuflar vida no corpo ainda preso ao seu corpo espiritual. Ele podia ver que a corda vital estava intacta. Então, Jesus deu as ordens e o homem supostamente morto foi devolvido aos seus parentes, e é uma questão de verdade espiritual que isso possa acontecer. Vidência.
uso de ectoplasma para revivificar um corpo que já estava fraco 4 dias sem beber nem comer. Mas foram dons espirituais. A gente na Terra, existe gente na Terra que está em comunicação íntima e em completa cooperação com os do mundo espiritual. E que pelo pelo exercício certinho dos seus poderes psíquicos, podem curar os doentes. Eles estão, nós sabemos, é a legião médica, mas ele está falando quando a Inan que espalha, que essa expressão salvo pelo gongo veio daí. Agora, colocar de volta na hora que é pedido é dom mediúnico. Saber pelos dons mediúnicos pode enterrar. Ele já está com o cordão cortado. Muito bem. Então, é sinal que não teve dom mediúnico nenhum para funcionar desde aquele tempo, não tem mais doente. O Robert fica muito injuriado. Os teólogos têm transmutado Jesus em um realizador de milagres porque tem uma total falta de compreensão a respeito das faculdades e poderes e divinizaram Jesus. E o que aconteceu quando disseram que ele é Deus? Obscureceram completamente o brilho das faculdades mediúnicas que ele exercitou e se recusam a aceitar o testemunho de pessoas vivas na Terra, onde tem plenas e completas evidências acontecendo, para chamar a atenção deles até. É o mesmo poder do mundo espiritual trabalhando na Terra agora, curando os doentes. Mas ele completa dessa forma: a estreiteza, a presunção e a estupidez da ortodoxia são um insulto eterno ao Pai do Universo. Tentaram reduzir a sabedoria de Deus às dimensões frágeis das suas próprias inteligências sombrias, das pessoas que espalharam isso. Deus trabalharia só 3 anos e pronto. Usando aqueles dons, acabou. E Jesus, que fez, bem descrito no livro dos Atos, a entrega dos dons para toda a carne, para isso eu vim, esta era a minha missão. Leiam o livro dos Atos. Então, esse é o porquê das minhas, o Robert falando que ele foi criticado, porque as suas visões mudaram tanto. Esse é o porquê das minhas visões terem mudado dessa forma. Ele agora está vendo tudo como funciona, né? Esse é o porquê de, no mundo espiritual, ter tanto clérigo e teólogo, grandes e pequenos, que foram empurrados pela força da verdade e também mudaram tão radicalmente quanto eu as suas visões, porque ele atende. O trabalho do Robert é acolher essa gente, porque ele conhece o vocabulário dos teólogos, dos clérigos. E os cais agora não trazem nenhuma semelhança com as visões que eles tanto defenderam quando estavam encarnados. Eles também mudaram. É que as pessoas que estão escrevendo para o Robert só conhecem ele, mas os que ele atendeu também. Este é o porquê de, no mundo espiritual, ter tanto clérigo e teólogo, grandes e pequenos, empurrados. É a força da verdade que fez o trabalho. A verdade, leis divinas, a lei que é a base de toda a doutrina que Jesus deixou. A verdade.